Mais um conteúdo especial para mulher simplesmente excelente. Seja bem-vinda! Sá, que bom estar contigo aqui falando sobre esperança. Que tema! Uau, temos muito aqui para compartilhar depois de tanto estudo sobre esse tema esperança, e a gente está numa época que requer olhar para esse assunto. Então, mulherada, vai colocando aqui o teu comentário, vai falando aqui se é importante ouvir sobre isso. Eu tenho certeza que você vai sair com a esperança renovada desse conteúdo. A gente vai falar aqui sobre a diferença da fé, da esperança, a diferença do otimismo para a esperança. A gente vai aplicar esse tema esperança na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Tenho certeza que vai te ajudar demais. E a gente sempre começa aqui com uma oração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí, onde você estiver, e orar junto com a gente. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos da tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, conduza as nossas palavras, que cada mulher aqui seja tocada pelo Senhor. Pai, o Senhor conhece cada uma que está acompanhando esse conteúdo e sabe exatamente do que cada uma precisa. Então eu te peço, renova a nossa esperança, renova o nosso olhar, renova a nossa forma de enxergar as coisas, de enxergar a vida, renova a nossa fé. Assim oramos e entregamos esse tempo a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Maravilha. Vamos que vamos, então. A mulherada é simplesmente excelente, essa mulher dinâmica, essa mulher proativa, essa mulher que deve estar numa correria de final de ano, mas há tempo de colocar em prática a esperança. É isso aí, Sá. Posso começar? Vai lá. A gente decidiu falar sobre esse tema, nós estamos aqui em novembro de 2025, e você pode estar acompanhando em qualquer época do ano, em qualquer ano, né, esse conteúdo, mas é importante você entender de onde nasceu, né, esse desejo de falar sobre esperança, porque nesse período que nós estamos, é um período que a correria aumenta ainda mais. Então, por conta disso, às vezes a gente entra num imediatismo de que as coisas precisam acontecer agora, tudo aquilo que eu sonhei para esse ano e que não se cumpriu até agora precisa acontecer. A gente entra num ciclo de muita correria, mas também num ciclo de pensar que acabou, que é o fim, que aquilo que eu não consegui viver, aquilo que eu não consegui fazer, agora já era. Então, enquanto algumas pessoas estão tentando, na força do braço, resolver as coisas que não conseguiram durante todo o ano, naquele momento, outras já desistiram, jogaram a toalha, entregaram os pontos e disseram assim, já é o fim, não tem mais como acontecer nada de diferente na minha vida. Então, nós começamos a falar sobre isso, a entender sobre o que significa esperança. A gente vai aprofundar aqui durante toda essa live, mas de modo geral, a esperança é essa fé a longo prazo. É você olhar para o futuro com esse olhar de amor, confiando em Deus, né? Não é confiança no futuro, não é uma confiança em você que está sendo transformado e vai estar mais bem preparado no futuro, não. É uma confiança de que Deus continua fiel até o final da nossa história, até o final da nossa vida. E a gente até separou um versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanecem até o fim. A fé, a esperança e o amor. Então, a esperança não acaba. Uau. A gente usou como uma música desse mês para embalar as nossas orações, uma música que se chama Esperança, da Júlia Vitória, e essa música, ela ministra muito ao meu coração, quando ela traz um versículo de Hebreus, eu até separei aqui, Hebreus 6, do 18 ao 20, fala que a esperança é a âncora da nossa alma, ou seja, é onde a nossa alma, as nossas emoções estão firmadas. Então, eu não desabo quando eu estou firmado nessa esperança. Olha que coisa linda. Como eu falei, não é uma esperança na gente, não é uma esperança no nosso processo, não é uma esperança firmada em nós, mas no Senhor, naquele que nos fez a promessa, naquele que tem nos sustentado, naquele que tem nos alegrado. Então, essa esperança, ela é viva. E aí eu separei aqui, na versão A Mensagem, esses versículos, que eu achei tão forte. E eu quero começar a live já falando desses versículos aqui para você. Olha o que diz. Diz assim, nós que recorremos a Deus para salvar a nossa vida, temos
todos os motivos para agarrar com as duas mãos a esperança prometida e nunca mais largar. Essa esperança é uma linha da vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível, até a presença de Deus, onde Jesus está, porque ele se adiantou a nós e assumiu a sua posição permanente de sacerdote principal a nosso favor. Então, Jesus já fez a obra. Essa é a nossa esperança. E esse versículo fala, né, que nisso está. É uma esperança que vai além de tudo aquilo que é visível. Então, eu posso estar passando por um dia mal. Eu posso olhar para 2025, que é o nosso caso aqui, e dizer assim, nossa, não foi o ano que eu esperava. Eu vivi tantos desafios esse ano. Não era como eu imaginava, porém, a minha esperança não está no que é visível, está no que é invisível, está no Senhor. E todas as promessas do Senhor, elas são fiéis. Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então, essa é a nossa esperança. E é por isso que a gente não desperdiça dia nenhum. É por isso que a gente não vai viver uma vida pensando assim, agora já deu, não é mais suficiente, não tenho mais tempo, não tem mais... Não. Agora nós realmente confiamos. A verdadeira esperança, ela não é que nem o ditado diz, né? A esperança é a última que morre. Não, ela não morre. A gente estica essa fé até o final, até o futuro, sabendo que a nossa esperança está em alguém que não falha. Não é assim, sabe? Exatamente. E por isso que o tema, se for para dar esse conteúdo, é a esperança não morre, coloque a sua expectativa no lugar certo. Porque por aí muita gente fala, a esperança é a última que morre, mas biblicamente falando, não. A esperança ela não morre, ela permanece. E aí a gente precisa trazer aqui também qual é a diferença entre o otimismo versus a esperança? Como que a gente fala isso na prática? O que é a esperança bíblica? Então, é uma expectativa firme, confiante, baseada no caráter de Deus. Uau! Ou seja, não é nas circunstâncias, não é no mês que eu estou, não é no tempo que eu estou, porque eu estou no final do ano, então agora já acabou. Não, a gente não está baseado porque está numa data de calendário de final de ano, a gente não está baseado na força do nosso braço, não é baseada em situações do dia a dia, na minha capacidade, não. Está baseada no caráter de Deus. Uau. E esse caráter de Deus não muda. Então, como a Lê falou, Hebreus 6,19 é um texto para você aí meditar, justamente porque a gente não pode cair na cilada do otimismo, porque o otimismo, ele está linkado à motivação, e a motivação, ela é momentânea. Ela é momentânea, ela é uma emoção que hoje eu acordei motivada, acordei feliz, acordei cheia de expectativa e fé, mas é uma motivação que vai durar pouco. Daqui a pouco não acontece o que eu programei, não dá certo o que eu pensei, eu já desanimo e eu já entendo que não era para mim. Então, diferenciar isso faz todo o sentido para mulheres que temos essa vida cristã, essa vida dinâmica, que temos muita expectativa, mas a nossa expectativa tem que estar no lugar certo, baseada nessa esperança que estamos falando. Então, o otimismo, ele acontece, sim, mas ele é circunstancial. Eu até considero o otimismo bom. Eu até considero bom. Com certeza. E eu prefiro muito mais estar cercada de pessoas otimistas do que pessoas pessimistas, pessoas que vão olhar quando tem aquele ditado, o copo está meio cheio, meio vazio. Então, pessoas que são otimistas, mas o otimismo ele tem uma durabilidade pequena. Então, por isso que nós temos que embasar a nossa expectativa na esperança bíblica. Então, vamos diferenciar muito bem isso aqui no nosso dia a dia. Entender que, sim, tem dias que o nosso otimismo vai estar lá em cima e está tudo bem, é bom, mas quando vem aquele desânimo, eu preciso lembrar, não, eu tenho a esperança, eu preciso me abraçar nessa esperança. Muito não bom. É nesse otimismo, não é porque ontem eu estava animada, confiante, hoje eu não estou, então já era. Não, é a esperança. Então, as circunstâncias, as emoções, a confiança em si mesmo. Tem dias que a gente se acorda, uau! Hoje eu acordei, vai dar certo, hoje eu tô bem, hoje eu tô me sentindo bem, e que bom, mas tem dias que não é assim, tem dias que a gente não tá muito afim, tem dias que parece que a gente tá mais cansada, tem dias que parece que a semana foi mais pesada, e também faz parte, mas quando a gente tem a esperança, a gente não esmurece. E então, aquela expectativa baseada, vai dar certo, nem sempre
ela vai te sustentar. Agora, a esperança bíblica, não, eu confio em Deus, no caráter de Deus, nas promessas que ele fez para mim. Isso não depende do que eu estou sentindo agora. Isso depende do caráter dele, do que ele me prometeu. Aí sim, aí ok. Porque o otimismo vai oscilar. Então, hoje eu estou mais forte, amanhã não. A esperança não, ela vai permanecer. Uau! É firme e inabalável. Âncora da alma, grave isso. O otimismo humano, muitas vezes, ele vai torcer, né? Torcer para que o melhor aconteça. Então, vai estar baseado na probabilidade, na lógica, na positividade mental. Pensar positivo. A esperança bíblica, não. Ela é uma certeza espiritual. Então, não é pensar positivo, é declarar a palavra de Deus, é uma certeza que Deus vai fazer no tempo dele. É certeza, mesmo que não está acontecendo nada, o Senhor está trabalhando de alguma forma, ainda que eu não estou vendo. É uma expectativa na fidelidade de Deus. Olha como muda o nosso olhar quando a gente ajusta isso. Muito Então, bom. O otimismo, muitas vezes, ele pode até nos empurrar para ser passivas, mulheres passivas. Então, vou ver se algo de bom vai acontecer hoje, aí eu vou ficar animada. Vou ver se alguma coisa vai acontecer, então eu vou ficar otimista. Mas a esperança bíblica, não, ela é ativa. Porque ela vai levar a gente a orar, ela vai levar a gente a declarar palavras, ela vai levar a gente a continuar firme, sem desistir. Ela não é uma espera parada, passiva. Ela é ativa. A gente gravou muitos devocionais esse mês sobre esperança lá no nosso Instagram. Então, você que está aqui no YouTube, se não nos segue lá no Instagram, lá tem todo dia um devocional, e a gente falou muito sobre esperança bíblica, e muitos versículos eu utilizei para falar, esperança é uma espera em movimento, porque pode até estar parada fisicamente, mas a gente está orando, a gente está declarando, a gente está confiando, a gente está colocando essa expectativa no lugar certo. Então, ela é ativa, a esperança, ela é ativa. O otimismo, muitas vezes, vai fazer você agir, mas daqui a pouco cansa, vem desânimo, você para. Então, se agarre na esperança. E aí, a gente precisa entender também que o pensamento positivo, né, o mundo nos ensina para esse lugar. Vamos pensar positivo. Mas a mulher simplesmente excelente, as nossas mulheres aqui que nos acompanham, ela sabe que ela foi chamada para viver na esperança sobrenatural. E essa esperança sobrenatural, ela não vai depender do nosso humor, quando a gente não está muito bem. Ela não vai depender do tempo que a gente tem disponível ou do tempo que falta para acontecer. Não vai depender de recursos financeiros, de resultados imediatos. Tem que acontecer agora. Não, a esperança sobrenatural, ela não é esse lugar. Ela é uma esperança que confia no Senhor, ela declara. Então, não é pensar positivo, é declarar a palavra de Deus com ousadia, a atitude. Mas eu quero entender, Lê, para que essas mulheres possam colocar em prática, entendendo agora a diferença entre o otimismo, que é passageiro, que dura pouco, e a esperança bíblica, que ela permanece, como que é essa esperança bíblica e o link com a mulher simplesmente excelente? Muito bom, Sá. A gente separou aqui 5 características da mulher simplesmente excelente que tem a esperança no Senhor. Então, nós já estamos aprendendo e entendendo aqui que essa esperança é uma convicção, é uma esperança não baseado em questões visíveis, não baseado em questões volúveis, né, como os nossos sentimentos, que tem dia que a gente acorda que a gente está muito bem, tem dia que a gente acorda que a gente nem sabe o porquê, tem até uma questão hormonal, biológica, que às vezes faz a gente ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais triste e tal. Então, imagina, se a gente basear a nossa vida nisso, vai ser uma montanha-russa. Mas a mulher simplesmente excelente, ela vai ter, então, a sua esperança no lugar certo, no Senhor, de fato. E aí, olha só, a primeira característica dessa mulher é que a esperança bíblica faz essa mulher simplesmente excelente permanecer. Então, como ela tem uma esperança fixa, uma convicção, não é algo que pode mudar, como a palavra de Deus diz, né? Eu não mudo. E essa é a nossa esperança, Deus não muda. Onde nós lemos lá em Hebreus 6, lemos a respeito disso, né, que a esperança é a âncora da alma, os versículos anteriores é o Senhor falando, eu sou Deus e não mudo. Então, essa é a nossa esperança, Ele não muda. Isso nos faz permanecer. Ou seja, a mulher não vai desistir fácil, ela não vai se entregar ao medo, ela não vai se entregar ao cansaço emocional, porque ela não tem a vida dela baseada nisso. Isso nos protege tanto. Esse tema é tão importante, porque isso protege tanto o nosso coração e a nossa vida. Davi, ele falava com a alma dele, né?
ele nos ensina isso. A gente chama de self-talk, né? Falar com a gente mesmo, a nossa voz interior. E quando a gente faz isso, isso nos assegura, nos coloca num lugar realmente de esperança, num lugar seguro, isso é tão bom. Então, você vai conseguir permanecer apesar das circunstâncias, apesar das situações ruins, porque o seu olhar está no Senhor. Então, é aquela convicção, algo não deu certo, não, só um pouquinho, Deus está no controle. Não saiu como eu esperava, eu vou sentir. Eu vou sentir que o baque daquilo, né? Mas eu preciso me confortar no Senhor, sabendo, não saiu como eu esperava, porém, não saiu do controle de Deus. Aleluia. Está nas mãos de Deus, a minha esperança está no Senhor. E eu falei anteriormente algo, e eu quero falar mais uma vez aqui. O ponto 2 aqui a esperança bíblica molda a postura da mulher, simplesmente, somente. A nossa esperança, ela não está no processo. Às vezes a gente pensa assim, é uma questão de tempo. Quando eu penso é uma questão de tempo, porque eu estou no processo e lá na frente eu vou estar mais madura, eu, sem perceber, estou colocando a confiança em mim, em que eu lá na frente estarei pronta. E aí, então, a bênção vai vir e vai acontecer. O nosso Deus, ele é um Deus gracioso, ele nos entrega, sim, a gente passa por processos, a gente passa por diversas situações que vão nos preparando, só que a nossa confiança não está nisso, sabe? Não é na força do meu braço, não é porque eu estou pronta que Deus vai fazer, não é porque eu tenho a condição e capacidade que Deus vai me dar. Não, quantas vezes Deus já deu presentes para pessoas que estavam menos preparadas que a gente. A gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, essa pessoa não tinha todas as características que eu, só que tinha um plano de Deus ali. Havia um projeto de Deus ali, Deus quis fazer ali. Talvez aquela pessoa está exatamente alinhada com aquilo que Deus tem. Não sei se você está me entendendo aí, espero que sim. Temos que nos preparar? Temos, mas a nossa esperança não está no nosso preparo. A nossa esperança não está em algo que a gente possa fazer, está realmente no tempo de Deus, e isso molda a nossa postura. A gente olha para o futuro com mais serenidade, porque a gente sabe que Deus já está lá. Aquilo que o Senhor tem para mim, eu tenho que me preparar aqui, me alinhar aqui, para que se cumpra, mas eu preciso entender, vai chegar. Se eu estiver alinhada com Ele, vai chegar. Então, eu não vivo num desespero, eu não vivo na ansiedade, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu descanso, e esse descanso se torna um diferencial, ainda mais num tempo como esse. Esse descanso se torna esse lugar em que as pessoas olham e percebem, né? Tem algo diferente nessa mulher. Os olhos dela não estão no aqui, no agora. Os olhos dela estão no Senhor. Não sei, eu falo com ela, as coisas estão ruins, mas ela tem uma confiança no Senhor. Isso é tão lindo. Isso é maravilhoso. E Deus, ele quer usar, assim, essa postura sua como um modelo, né, para tantas outras mulheres. Terceira característica da mulher que tem esperança bíblica é que ela renova a força no Senhor. Ela não para, nos dias difíceis ela não abandona a essência dela, ela não deixa de ser quem ela é, nos dias de luta ela não perde o brilho, ela se fortalece no Senhor, ela está ali, ela se renova nessa busca, sabe? Como a esperança dela está no Senhor, ela está ali buscando em Deus uma saída, buscando em Deus uma solução, ela tem o coração dela no Senhor, e isso é incrível, isso é uma oportunidade que a esperança bíblica nos dá, ela se renova. Isaías fala a respeito disso, né? Renovarão as suas forças, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, ela é fortalecida. Quando ela acha que não vai dar mais, ela lembra. Não é por mim, não é na minha capacidade, é no Senhor. Isso renova as forças dela e ela continua, ela segue fazendo aquilo que precisa fazer. Quarta característica da mulher, simplesmente excelente, que tem esperança bíblica, ela se torna uma referência. Uau! Ela se torna uma mulher que as pessoas que estão à volta percebem nela essa graça, esse favor, e vêm até ela até buscar conselho, observam ela de longe, observam e dizem, nossa, como aquela mulher ali consegue se portar dessa maneira em momentos tão difíceis.
mas porque a esperança está no Senhor. E isso faz com que ela floresça, né? Ela se diferencie das outras mulheres. Não tem como a gente não ser diferente de quem ainda não conhece o amor e a graça do Senhor, né? Não tem como. E a quinta característica é que essa esperança bíblica torna a mulher simplesmente excelente, uma mulher que está em movimento. Uau. Ela é uma mulher que está esperando, mas não está esperando parada. A Sá estava falando sobre isso, né? Uma mulher que avança, uma mulher que planta, uma mulher que sabe, não, só um pouquinho, eu tenho um futuro. Deus, ele me prometeu, eu tenho essa palavra, eu vou me preparar. Então, a fé dela é ativa, ela ora sobre aquelas questões. Ela também se prepara, ela também estuda, ela também faz o que precisa, ela prepara o terreno, sabe? Ela deixa tudo pronto para aquela bênção chegar até ela, a resposta da oração chegar até ela. Então, essa é mais uma característica. A quinta característica da mulher, esse é cheio de esperança bíblica. Ela está em movimento, sabe? Interessante, né? A gente pensar, né, nessa figura da esperança, nesse conceito da esperança da forma correta, e isso muda realmente o nosso coração. Então, a nossa expectativa realmente precisa estar no Senhor, não é na gente mesmo, não é? Exatamente. É por isso que esse senso comum que fala a esperança é a última que morre, acabou para você hoje. A esperança não é a última que morre, ela permanece. E nós precisamos alinhar nossa expectativa no lugar certo. E qual é esse lugar? É no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Eu vejo muitas vezes mulheres frustradas, mulheres decepcionadas. E por quê? Quando a gente vai investigar, conversar, ouvir essas mulheres, muitas vezes porque a expectativa dela foi colocada em pessoas, em algo, ou em alguma coisa, ou em pessoas, em alguém. E aí sim, quando a gente coloca unicamente a nossa expectativa em alguém ou em algo, nós vamos correr um grande risco de nos decepcionar. Então, quando a gente alinha a nossa expectativa, que é a proposta desse conteúdo, é a proposta que trabalhamos todo esse mês falando de esperança, quando a gente alinha a nossa expectativa, nós encontramos de fato essa esperança que permanece. E, de novo, né, não é passiva essa expectativa, a gente espera no Senhor, mas a gente ouve o comando do céu. Porque quando a gente está esperando nele, a gente está obedecendo a ele. E obedecer a Deus requer muitas vezes a dar passos de fé. Então, é por isso que estar com essa expectativa certa, no lugar certo, que é no Senhor, e ter essa esperança não é ficar parada, de braço cruzado, Deus vai fazer. Não. Muitas vezes Deus vai dar um comando do céu e você vai obedecer. Então, por isso que ela é uma espera em movimento, ela é uma esperança que se movimenta. Então, quando você coloca a expectativa alinhada com Deus, você vai gerar essa esperança firme. Romanos 15, 13 vai nos lembrar que o Deus da esperança os enche de toda a alegria e paz, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia está chamando Deus da esperança. Ele é esse Deus da esperança. E quando a gente é cheia do Espírito Santo, a gente vai transbordar dessa esperança de Deus e vai nos encher de alegria e paz. Então, olha o que eu aprendo aqui, Lê. Uma mulher que tem expectativa em Deus, alinhada em Deus, e ter essa esperança que permanece, ela é uma mulher alegre. Uau. Ela é uma mulher que tem essa alegria. E eu me lembro muito da mulher de Provérbios, que a Bíblia fala, ela sorri para o futuro. Ela é essa mulher alegre. Por que ela sorri para o futuro? Porque ela conhece o Deus da esperança. Ela está com expectativa nesse Deus da esperança. Então, a gente precisa buscar essa alegria, e inclusive em um dos devocionais eu falei, desafie agora a tristeza com a alegria da esperança. Então, por mais que venha aquele desânimo, aquela tristeza, que parece que as coisas não aconteceram, parece que não chegou o dia que eu queria e não aconteceu, eu vou desafiar, não, só um pouquinho, tristeza, só um pouquinho de desânimo, eu tenho esperança no meu Deus, eu tenho esperança naquele que me prometeu, eu tenho esperança naquele que pode fazer na hora que ele quiser fazer, e pode ser agora, mas pode ser daqui a um tempo e tá tudo bem, eu vou me alegrar. Então, desafie a tristeza com a esperança. Essa expectativa alinhada em Deus gera essa esperança firme e alegre. Essa expectativa do Senhor vai nos manter a longo prazo. Então, sim, o Senhor vai nos dar uma paciência de esperar o tempo dele. Ele vai alinhar o nosso coração. Porque, às vezes, a gente acha assim, nossa, nada está acontecendo. Aqui nada está acontecendo, eu não estou vendo nada. Mas aqui dentro, ó, está acontecendo alguma coisa. Deus está me mudando. Deus está me moldando para viver aquilo que eu vou viver. Então, às vezes, não chegou o tempo ainda de viver aquilo que Deus prometeu, mas aqui dentro de nós ele está
trabalhando, ele está nos moldando, nos lapidando, que é uma das propostas aqui do Simplesmente Excelente. A gente tem consciência que o Senhor vai nos lapidar. A gente tem consciência que o Senhor vai trabalhar na nossa vida. A gente fala muito disso, inclusive, na nossa logo, a gente tem esse diamante que representa essa etapa da lapidação, desse trabalhar de Deus. Um dos pilares do Simplesmente Excelente é o desenvolvimento pessoal, que vai nos treinar, nos capacitar a ir para esse lugar de forma consciente e receptiva, para a gente não sofrer tanto nos processos de Deus. Então, de fato, essa expectativa alinhada em Deus vai nos gerar esperança a longo prazo, vai nos manter firme e vai nos dar paciência para esperar, vai nos fortalecer a não desistir das portas que às vezes estão fechadas. Eu estava conversando com uma mulher essa semana ainda, ela disse, nossa, eu pensei em desistir. Eu digo para ela, pensa em descansar. Descansar no Senhor, não desistir, porque às vezes a gente precisa dar uma descansada mesmo, talvez parar de fazer o que a gente estava fazendo e descansar nele, para daí sim, esse renovo dessa esperança, dessa expectativa vir sobre a nossa vida. Então não desista, descanse, talvez essa seja uma palavra para muitas que estão nos assistindo aqui. Expectativa no Senhor, nós estamos falando aqui sobre alinhar nossa expectativa no Senhor, ela vai transformar a nossa vida. Transformar essa ansiedade, mulher, em confiança. Isso. A ansiedade é aquele excesso de futuro. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Eu estou ansiosa porque eu quero, estou com uma ansiedade, nanana. Eu até costumo dizer, quando a gente está se preparando para os cultos aqui da igreja, das mulheres, se preparando para algum evento, alguma reunião de mulheres, eu sempre digo, expectativa santa no Senhor, para fugir desse lado da ansiedade. Fugir da ansiedade, por mais que a gente saiba que está tão comum hoje, a gente infelizmente vive num tempo em que muitas pessoas sofrem de ansiedade, mas a gente tem que fugir desse lugar, porque a ansiedade é essa preocupação. A gente se preocupa de algo que nem aconteceu e talvez nem vai acontecer. É um contraste com a esperança, né? Porque ao invés de eu olhar e ter uma expectativa boa para o futuro, eu tenho uma expectativa ruim, de que algo não vai sair como deveria, né? Então, essa preocupação, ela tem que virar confiança no Senhor, porque isso é a expectativa nele, é a esperança nele. E ela vai transformar a nossa incerteza em fé. Quando a gente coloca expectativa em Deus, essa incerteza, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Esse será é eliminado da nossa vida. Eu quero declarar aqui para as mulheres, elimina esse será da sua vida. Se Deus falou, já está falado, vai acontecer. Esse será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Já não faz parte mais de nós. A gente tem que ter fé que se ele falou, porque a expectativa está nele, no que ele disse, no que ele prometeu, não em nós. E aí, quando a nossa expectativa está no Senhor, a nossa esperança ela não vai ser frágil, ela vai ser eterna, Lê. Olha que forte isso, ela não é frágil, porque hoje a gente até tem alguns cursos, alguns conteúdos que falam ser antifrágil, que é ser uma pessoa mais resiliente, porque de fato tem muitas pessoas que vivem uma certa situação da sua vida ruim e acaba ficando muito fragilizada, né? Não há uma cura, não há um renovo. Então, a esperança no Senhor, ela foge dessa fragilidade de algo não aconteceu, eu não acredito mais, eu estou tão frágil, eu não confio mais. Não, ela é eterna, a esperança em Deus, ela permanece, ela é eterna. Então, o recado aqui dessa live é não coloque a expectativa no mundo, nas pessoas ou nas circunstâncias. Não, coloque isso, um sentimento, emoção, no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo. Não, coloca no Senhor, naquilo que Ele te disse, naquilo que Ele já liberou sobre a tua vida, porque quando Ele é a nossa expectativa, aí a esperança é fácil da gente viver isso de forma prática. É muito bom. Uau! Muito bom, Sá. Aqui, né, fazer esse compilado, né? Isso. De novo, a esperança permanece, ela não morre. A esperança bíblica, ela é firme. A esperança bíblica não é um otimismo barato, muitas vezes, não é um pensamento positivo, não, ela é uma esperança no caráter de Deus. E é uma coisa assim, parece ser complicado, mas é tão simples a gente entender. Se eu tenho esperança em Deus, então meu foco está no lugar certo, está naquilo que o Senhor falou, está no caráter fiel do meu Deus,
logicamente eu vou me preparar, eu vou entrar em movimento. Porque se eu acredito no que ele me disse, todo o meu corpo vai se voltar para o alinhamento àquilo que ele disse. Então, eu vou me preparar, se é na minha vida financeira, se é na minha vida profissional, se é na minha vida familiar, eu vou me preparar, vou ler livros sobre isso, vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou me organizar financeiramente, não sei, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer para me alinhar. E isso não diz sobre uma esperança em mim. Não, é uma esperança no Senhor. Eu acredito no que Ele me disse, a minha esperança está nele, e por isso eu vou fazer o que eu precisar fazer para vivenciar isso que Ele já disse que faria na minha vida. Glória a Deus. Amém. Sá, ora por nós para a gente encerrar esse tempo com essa palavra. Com certeza, vamos orar sim. E lembrando as mulheres que estão aqui, nós temos conteúdo todos os dias no nosso Instagram, nós temos uma comunidade no WhatsApp gratuita, que nós também compartilhamos conteúdo, falando sobre esse e tantos outros temas que a gente discorreu durante todo esse ano de 2025, e é um convite aí para a gente, todos os dias, colocar a excelência em prática, sem abrir mão da simplicidade. É sobre isso que vamos falar. Isso combina com uma mulher alta performance, uma mulher produtiva, uma mulher cristã que ouve a voz de Deus. Amém. Uma mulher simplesmente excelente. Vamos orar, então. Pai, muito obrigada por esse tempo de conteúdo, essa troca falando sobre uma esperança bíblica. Quantas mulheres que estão aqui, que talvez estavam desanimadas, pensando em desistir, porque a sua expectativa estava no lugar errado. A expectativa estava na força do próprio braço, estava nos seus recursos, estava em pessoas, estava naquilo que ela estava vendo, mas a partir de hoje, desse conteúdo, essa mulher vai alinhar sua expectativa no Senhor. Aleluia. E essa expectativa no Senhor vai gerar essa esperança que permanece, que vai transbordar de uma alegria. Eu declaro nesse tempo uma alegria do Espírito Santo na vida de mulheres, porque a tua palavra nos diz que o Deus da esperança nos enche de paz e alegria. E talvez é isso que essa mulher precisa para voltar a sorrir e para olhar para o futuro com essa expectativa. Aleluia. Dar uma risada, confiando naquilo que o Senhor vai fazer na vida delas. Renova a força, renova a esperança. Se essa mulher estava de uma forma passiva, esperando as coisas acontecer, que a partir de hoje ela possa renovar a expectativa e fazer aquilo que ela precisa fazer, a parte dela, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a sua. Em nome de Jesus, nós oramos e selamos essa palavra com fé e ousadia nesse conteúdo em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Glória. Amém, amém, mulher. Nós te esperamos na nossa comunidade, no nosso Instagram, nosso curso da Mulher Simplesmente Excelente. De tempo em tempo a gente abre também mentorias para poder te acompanhar, estar mais perto. Então, nos acompanhe no Instagram, aqui no YouTube tem muito conteúdo, vários episódios de podcast para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai amar caminhar com a gente. Que Deus te abençoe. Um beijo. Beijo. Tchau.